Oi, pessoal! Nessa aula vamos continuar a otimização da nossa aplicação. Para começar, vamos adicionar mais algumas chamadas de console.log, mas agora nós vamos adicionar nas funções que renderizam os componentes que são utilizados na Calendar Screen. Então, eu vou colocar aqui uma função no Calendar Header. Eu vou imprimir aqui uma mensagem no console, render Calendar Header, e vou fazer a mesma coisa para o componente Calendar, para o componente, é, deixa eu ver o outro aqui, e para o Calendars View também, né, que são três componentes que são filhos diretos do Calendar Screen. E como a gente já viu, esses componentes eles estão sendo renderizados sempre que a gente abre e fecha o nosso dialog, porque isso força uma mudança de estado no componente Py. Então, os componentes filhos eles são renderizados novamente, que é o comportamento padrão do React. Então, voltando aqui ao nosso navegador, deixa eu limpar aqui o console, vou criar um novo evento. Então, renderizou Calendar View, Calendar Header, Calendar, né, e quando a gente fecha também. Então, agora o nosso objetivo é evitar que isso aconteça. Vamos ver então como é que a gente faz isso. Vamos iniciar por um componente mais simples, e no caso seria o Calendar Header. Esse nosso componente recebe um único prop, que é o mês atual, e para a gente fazer a otimização de não renderizar o componente quando não for necessário, nós vamos usar a função react.memo, que não deve ser confundida com o hook useMemo. O react.memo ele recebe como parâmetro um componente React e ele retorna um componente otimizado que ele só é renderizado quando algum valor dentro do objeto props é alterado entre uma renderização e outra. Ou seja, quando a gente usa react.memo em um componente, como o calendar header só vai ser renderizado se a propriedade month for alterada. Senão, ele vai ficar do mesmo jeito que está, não vai ser renderizado novamente. Então, como a função react.memo precisa receber um componente como parâmetro, precisamos pegar a função inteira aqui do componente, passar como parâmetro para ela, e aí agora nós devemos exportar, na verdade, o resultado, o valor de retorno da nossa função react.memo, que vai transformar aí o nosso componente em um componente otimizado. Também é chamado de um componente puro, ou seja, um componente que depende apenas, né, das propriedades que ele recebe para decidir se ele vai ser renderizado ou não. Aqui eu mudei um pouco, né, a sintaxe da nossa declaração, porque como agora eu preciso pegar o valor dessa minha chamada do react.memo, eu preciso guardar o resultado nela em uma variável, apesar dela ser uma função, ou seja, um componente React, e eu estou exportando ela para a gente conseguir utilizar nos outros arquivos como a gente já vinha fazendo. Então, feito isso, agora a gente pode observar o comportamento novo na nossa aplicação. Então, vou recarregar a nossa aplicação. Vamos, por enquanto, esquecer que essas renderizações iniciais nos interessa observar o que vai acontecer quando abrir a janela de novo evento. Então, a gente pode ver aqui que nós renderizamos novamente Calendar View e Calendar, mas o nosso Calendar Header não foi renderizado de novo. Isso já é um efeito da nossa chamada a useMemo. UseMemo não, perdão, react.memo. Eu mesmo já estou falando errado aqui. Então, react.memo recebe um componente e retorna um componente otimizado que só vai ser renderizado quando o props muda. Vamos fazer isso para os outros então. Vou fazer isso agora para o Calendars Screen. Então a gente vai. Não, Calendars Screen não, Calendars View, perdão.
Então a gente vai fazer a mesma chamada, né, react.memo. Já vou colocar aqui um const com o nome da função, chamar o export, e isso agora a gente vai ter que passar aqui dentro a nossa função que declara o componente. Tem que fazer o import aqui no React e pronto, mais um componente com o React Memo. Vamos abrir novamente nossa aplicação, limpar aqui o console e vamos dar uma olhada no que aconteceu. Observem que não funcionou, né? Continua renderizando. O que que deu errado então? Vamos voltar para o código para analisar. É muito importante entender como é que é feita essa comparação do props para o React Memo decidir se o componente vai ser renderizado ou não. Então, no nosso Calendars View, quais são os props que ele recebe? Esse nosso array calendars, o calendar selected e uma função toggle calendar. Se o componente renderizou novamente, mesmo com React Memo, é porque uma desses campos do objeto props foi alterado. A comparação que o React Memo faz do props anterior com o novo é uma comparação rasa, lembrando. Então, para cada campo que existe no props, ele testa se o valor é igual ao anterior, mas testa com o operador de igualdade e ele vai comparar objetos por referência. Será que a referência de algum desses objetos aqui mudou? Vamos dar uma olhada no componente Py. Esses objetos que são passados para o Calendars View, esses dois objetos Calendars e Calendar Selected, eles são diretamente objetos que são armazenados com useState. E esses objetos não mudaram, né? O useState garante que só vai ocorrer uma mudança desse objeto quando a gente chamar a função de alteração do estado. Então, se não foi nenhum desses dois, o que será que está mudando? É justamente o terceiro prop, que é a função toggle calendar. Onde é que essa função é definida? Essa função é definida aqui em cima e ela está dentro da nossa função calendar screen, que é a função que renderiza o componente. Toda função que é declarada dentro de uma outra função, na verdade é como se ela fosse criada novamente a cada execução da função mais externa. Então essa função e funções em JavaScript são objetos também. Ela é uma referência a um objeto diferente a cada renderização. Toggle calendar, que é a propriedade que está fazendo o nosso componente ser renderizado todas as vezes. Como é que a gente resolve isso? Uma possível maneira de resolver isso é calcular uma função ou gerar uma função dentro de um bloco useMemo. Então imagina que a nossa função toggle calendar, na verdade, ela fosse inicializada, né, como um lambda aqui que eu vou criar aqui agora, e ela precisasse ser calculada, né, ou precisasse ser gerada só quando mudar algum desses valores aqui que ela usa. Então, por exemplo, ela usa o calendar selected e ela usa a função aqui setCalendarSelected, embora essa função e toda função que altera um estado, todas essas funções que alteram um state criado pelo useState, elas sempre são a mesma referência para a mesma função. Elas são valores que a gente considera estáveis. Então não tem problema mudar essas, quer dizer, essas funções elas nunca vão mudar. Isso a gente não precisa se preocupar. Então vamos calcular, gerar a função toggle calendar dentro de um useMemo, porque aí a gente useMemo o hook, né, que a gente usou na aula anterior, que aqui a gente pode gerar a função apenas quando for necessário. Então vou falar que toggle calendar é igual a useMemo,
Vou retornar essa minha função anônima aqui e vou passar um array de dependências indicando quando é que eu preciso gerar a função de novo. Eu preciso gerar a função de novo quando o calendar selected for alterado, porque é o único valor aqui, é o único estado que a gente lê ali dentro. Fazendo isso, a gente voltando para o nosso código, a gente pode testar se isso vai funcionar. Então agora eu vou limpar aqui, abrir o diálogo de evento e finalmente, agora sim, né? Só renderizou o componente calendar porque nós ainda não tratamos ele. Então isso, usar o useMemo funciona também para funções. No entanto, não fica um código muito bonito, né? Nós temos que fazer uma função e dentro da função a gente retorna uma outra função. Então, para esse tipo de caso, que é comum, ou seja, nós usarmos o useMemo para gerar uma função, existe um hook bem parecido com o useMemo, mas que chama useCallback, que ele é específico para funções. Com ele, nós não precisamos criar uma função que retorne uma outra função. Basta passar a função que a gente quer. Então, a gente tira essa função aqui mais externa, deixa só a nossa função original de callback, e aí a gente passa o mesmo array de dependências da mesma forma. Eu vou só importar aqui o nosso hook useCallback e a gente tem exatamente o mesmo comportamento. Então, useMemo, ele calcula um valor arbitrário. Pode ser um objeto, pode ser uma função, um primitivo, tanto faz. UseCallback é específico para funções, ou seja, você passa uma função, um array de dependências, e essa função ela vai ser, o React vai controlar isso daqui, né, de forma que a função só seja reconstruída quando essas dependências mudarem. Então vamos voltar aqui para a nossa aplicação e ver se continua funcionando. E a gente pode ver que o render calendars view não é chamado como a gente queria. Para completar a nossa implementação, vamos atacar agora o último componente, que é o componente calendar. Vamos dar uma olhada primeiro no props que ele recebe. Então ele vai receber o Wix, que é calculado pelo generate calendar. Lembrem que a gente usou o useMemo nele, então esse valor já vai se tornar estável, ou seja, ele não vai ser reconstruído a cada renderização mais, o que é importante, porque se a gente vai usar o React.memo nesse componente e em toda renderização o Wix fosse um objeto novo, isso também não teria efeito. E aqui nós temos duas funções que nós também vamos ter que ficar atento e usar o useCallback para evitar, né, que a referência para elas mude também a cada renderização. Então vamos lá, react.memo no nosso componente. Preciso só ajustar aqui, export const, calendar igual react.memo. Vamos pegar a nossa função inteira, colocar aqui dentro, ponto e vírgula, e o que aconteceu aqui? Ok, demorou um pouquinho a compilar, está funcionando, ou quase, né? A gente tem que tratar agora os props que são passados para ele. Então voltemos para o calendar screen e agora vamos dar uma olhadinha no que o calendar recebe. O X a gente já tratou. Então a gente tem que tratar a função openNewEvent e setEditingEvent. SetEditingEvent já é uma função cuja referência é estável, que ela vem do useState. Agora, a função openNewEvent, não, né? Ela está sendo construída aqui a cada renderização.
Então vamos lá, use callback nela. Vou colocar o nome, open new event. Ela vai receber uma data do tipo string. E aqui dentro a gente vai chamar a nossa função setEditingEvent. Vamos dar uma olhada agora nas dependências dela. O que ela lê aqui dentro? Calendars, única coisa, né? Então a gente vai colocar aqui, vamos apagar essa função antiga. E agora, teoricamente, a gente resolveu o problema. É só testar na nossa aplicação para ter certeza que funcionou. Então vou recarregar a página, limpar, abrir o dialog, fechar e a gente não chamou novamente a renderização. Para ter certeza, a gente está marcado ali para destacar os componentes. Não tem nada piscando, né, a não ser aqui dentro. Quando a gente muda o mês, aí sim, precisa renderizar de novo, né? Mas quando a gente, inclusive tudo vai ser recalculado. Quando a gente marcar e desmarcar aqui uma agenda, também. Mas olha lá o calendar header. Ele não é renderizado novamente, porque ele não depende desse valor. Aqui depende, né? Aqui depende porque o evento pode desaparecer ou não. Então isso daqui vai ter que ser renderizado mesmo. Para concluir o capítulo, a lição que fica então é que algum código que seja pesado, ou seja, aquele código que exige um tempo maior de execução, né? De repente você vai processar um número muito grande de registros, ele deve ser executado apenas quando necessário. Para isso a gente pode usar o useMemo, passando ali apenas as dependências que são utilizadas para calcular aquele valor e ele não vai ser calculado mais em toda a renderização, apenas quando necessário. Essa é a medida número 1 que nós podemos tomar para otimizar uma aplicação. E, em segundo lugar, nós podemos evitar renderizações desnecessárias de componentes usando o React.memo. Porém, temos que sempre cuidar que o props que esse componente recebe tenha valores estáveis, ou seja, que eles só mudem realmente quando o valor de fato mudar. Não fique mudando referências de objeto ou referência de função a cada renderização sem necessidade também, senão não vai ter efeito React.memo. Então é isso, pessoal.